que vai aqui na questão da Marinha, que é predominantemente ou expressivamente dependente de investimento em material bélico, para poder ser efetivo, nós percebemos aqui que, em termos de orçamento, o Brasil gasta mais de 80% do seu orçamento com o pessoal e muito pouco com material bélico, com a indústria de defesa, com linhas de crédito, com até alocação de orçamento para projetos de longo prazo. Temos os submarinos que estão parados há décadas já. Temos Israel aí, que tem literalmente um litoral que é do tamanho talvez da praia de Ipanema e Copacabana, com 2, 3, 4 submarinos, e nós não conseguimos lançar nossos submarinos aqui com um litoral vastíssimo. Fica aqui uma questão de alocação orçamentária. Como é que essas decisões são tomadas? Porque eu não vejo efetividade nenhuma de ter centenas de milhares de militares e não ter material bélico para poder empregar. Para mim, isso é definição de efetividade, não? Além de ter uma estratégia política que viabilize o emprego dessas forças. Então está faltando tudo, na minha opinião. É a minha leitura, como um leigo entusiasta das Forças Armadas. Então a questão do Mar Azul, a alocação orçamentária para capacitação da Marinha, na defesa não só dos nossos interesses territoriais no Mar Azul, e também possíveis invasões e violação do território com relação à pescaria predatória de outras nações. E também as alocações que são feitas com relação à indústria de defesa nacional são de extrema importância. Adoraria ter um discorrimento com relação a isso. Seguindo aqui, tem mais algumas 3 perguntas e termino. Temos já uma emenda constitucional, aliás, 2. Temos uma que está tramitando no Senado, outra aqui na Câmara. A da Câmara, relatora, que vai ser a protagonista dessa emenda constitucional, PEC 17/2022, aloca 0,5% do PIB para a indústria de defesa nacional. Nós não notamos muito entusiasmo das Forças Armadas com relação a essa PEC. Eu gostaria de saber por quê. Porque o apoiamento das Forças Armadas de uma PEC que aloca 0,5% do PIB para a capacitação das Forças Armadas naquilo que a torna efetiva, que é a indústria de defesa nacional, é fundamental. Então, por que as Forças Armadas não vieram ao encontro dessa emenda constitucional? É porque existe alguma política desarmamentista das Forças Armadas? É isso que muitos parlamentares estão pensando. Entregar, não defender fronteira, fazer com que as Forças Armadas se tornem efetivamente aquilo que ela até se propõe aí em muitos dos comunicados, de auxiliar, de força auxiliar, de ajuda social. Eu vou até dizer que eu estou muito desapontado com relação a essas apresentações, porque como cidadão parlamentar, eu não quero ver Forças Armadas sendo empregadas para ajuda social de qualquer espécie. Nós temos 100% do nosso orçamento federal alocados para políticas sociais. E aqui tem o Ministério da Defesa falando que uma parcela expressiva das suas atividades é em atividades sociais. Eu quero ver o Ministério da Defesa empregando em defesa. Não quero ver sendo ajudando. Isso é bom que façam isso. Não vejo ônus ou prejuízo nenhum. Mas que isso seja missão das Forças Armadas brasileiras, considerando o que está acontecendo no mundo e regionalmente no país, eu acho que tem uma dissonância cognitiva. É como se não quiser falar dos grandes problemas que afetam a nossa soberania. Não temos contrabando acontecendo, violação de fronteira à torta direito de toda forma. É isso que eu acho que está desalinhado aqui com relação a muito dessa apresentação. Alocação de recursos, isso advém de uma visão de problema, uma visão de nação e uma proposta efetiva de segurança nacional e regional. Eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo discurso aqui de ajuda, de auxílio e uma coisa muito boazinha. Força de defesa é força de defesa. Eu gostaria de ver um discurso similar a isso e a alocação de recursos vinculados à defesa. E estamos lembrando, são poucos recursos, parcos recursos aqui, que são alocados à defesa, muito bem colocado até estou de acordo que estamos subalocando recursos para a defesa no Brasil. Isso é fundamental que a gente tenha esse debate mais amplo. Segurança cibernética. Também gostaria de entender como é que estamos na alocação e projetos de segurança cibernética, considerando que parte das agressões bélicas são precedidas por ataques cibernéticos. Como é que estão nossos sistemas de segurança? Não só do Estado brasileiro, mas também que protegem o cidadão brasileiro. Temos uma questão de treinamento efetivo, que foi um requerimento que foi enviado do nosso gabinete ao Ministério. E questionei sobre o número médio de tiros disparados por militar. Aí informaram que o tiro disparado médio na aeronáutica varia de 30 a 60.
A Marinha trouxe de 48 a 188 tiros. E não houve resposta, né? Eu acho que, entendeu? O Exército não respondeu. Aí eu fico ainda indagado, 30, 40 tiros por militar por ano. Eu acho que isso é absolutamente ridículo. Eu não entendo como vocês conseguem ter uma força efetiva de defesa com um militar em média dando de 30 a 60 tiros. Ou que seja de 40 a 200 tiros, isso é um absurdo. Por acaso, amigos meus militares dos Estados Unidos, tiro não é nenhuma limitação orçamentária. São milhares de tiros por militar, para capacitar um militar efetivamente. Então aqui nós estamos subcapacitando nossos militares, relativo ao que seria uma força de fato efetiva, exemplo mundial, muito distantes. Então eu fico indagando, até sugestão a alguns deputados, que politicamente são sempre contra as Forças Armadas, que muito do discurso aqui, muitas alocações que são feitas, e da falta de ter uma visão clara de política de defesa, é a justificativa plena para completamente incorporar as Forças Armadas nos outros serviços sociais. E não para destacar como sendo uma força de defesa efetiva, sem estratégia nenhuma. Então, é isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui, a minha posição. Tá? Então, eu gostaria também de saber quais são os cursos e programas de treinamento para modernizar as habilidades e capacidade das tropas, todas elas. Aeronáutica, Marinha e Exército. E também entender dos senhores, talvez a última pergunta. O país não tem inimigo? Ou será que os inimigos já adentraram o país, já tomaram conta dos nossos sistemas políticos? Essa que é a grande pergunta aqui. Porque se você não define inimigo nenhum, a estratégia dos senhores está correta. País pacífico, não tem desafio nenhum. Agora, se existem desafios regionais e internacionais nos quais a gente precisa capacitar nossas forças de defesa e ter uma estratégia, uma política clara, então estamos no curso errado. Sugiro uma revisão plena e sugiro que os senhores poderiam responder aqui e clarificar nesse parlamento. Muito obrigado, senhores. Obrigado, deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança.